Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 31 de dezembro de 2021. Um fantasma pode fazer com que uma pessoa viva adoeça? Os navajos acreditavam que sim. Parte 2. Os nativos americanos acreditavam que a doença dos fantasmas fazia com que pessoas que já morreram pudessem fazer com que os vivos ficassem doentes. Esta crença era mais comum entre o povo navajo no passado. Hoje em dia, os navajos ainda habitam na América do Norte, abrangendo o território de 3 estados americanos: Arizona, Utah e Novo México. A extensão de terras da nação navajo é uma pequena parte do território que, outrora, foi dos índios. De acordo com os navajos, a doença dos fantasmas era causada por um espírito dos mortos que se liga a uma pessoa viva. Essa ligação causaria problemas à pessoa viva, pois o fantasma drenava toda a sua energia. A doença teria como principais sintomas fraqueza, perda de apetite, tonturas, náuseas, desmaios, ansiedade, depressão ou insônias. Este povo acreditava que a doença dos fantasmas poderia até resultar em morte, já que a alma da pessoa afetada pode ser carregada pelo fantasma para o reino dos mortos. Uma das razões pela qual o povo acreditava que a doença dos fantasmas ocorria devia-se aos rituais fúnebres. Segundo os navajos, quando estes não eram conduzidos da maneira certa, ou pela pessoa certa, isso poderia fazer com que o falecido ficasse preso no reino da terra para torturar aqueles que ficaram vivos. Caso esta fosse considerado a causa da doença dos fantasmas, um líder espiritual da tribo deveria conduzir uma cerimônia tradicional para ajudar o espírito a entrar na vida após a morte. Os navajos também acreditavam que a doença dos fantasmas é causada por uma pessoa que comunica com os mortos ou devido ao facto de uma pessoa viva pensar muito naquela que já faleceu. O Ancient Origins conta que uma mulher navajo relatou ter pesadelos com o pai após este morrer com um problema no apêndice. A mãe da mulher sentiu que a filha estava de alguma forma ligada com a morte do marido, e que, por isso, foi atormentada pela influência maligna de seu espírito. Vários anos depois, a mulher teve um filho e, após o parto, foi acometida pela doença dos fantasmas. Alguns dos sintomas vivenciados pela mulher incluíram irritabilidade, diminuição do interesse nas atividades diárias e incapacidade de se relacionar com o marido. A doença da mulher foi resolvida com uma cerimônia navajo tradicional que foi conduzida de modo a tratar os pesadelos. Os navajos não são os únicos das tribos apaches, que habitam no sudoeste dos Estados Unidos, também demonstram medo da doença dos fantasmas. Para evitar incidentes, os indígenas tinham como hábito enterrar os mortos rapidamente após a sua morte, em seguida, queimar todas as casas e pertences do falecido. Depois de realizar o ritual de purificação, os membros da família do falecido deveriam mudar-se para uma nova casa e eram desencorajados a mencionar o nome do indivíduo. Além dos nativos americanos, outras culturas também acreditavam que várias doenças podem ser causadas por fantasmas. Na China antiga, por exemplo, as doenças eram muitas vezes atribuídas à influência de fantasmas. Essa ideia ainda pode ser tida na prática da medicina tradicional chinesa hoje em dia, embora com algumas diferenças. Atualmente, para os chineses,
As doenças ainda podem ser atribuídas à influência de fantasmas se forem muito sérias, incomuns ou não puderem ser tratadas pela medicina ocidental. Os chineses acreditam que a principal razão para os fantasmas regressarem ao mundo dos vivos é por não terem recebido um funeral adequado. Na visão espírita, todos nós somos mais ou menos médiuns, ou seja, possuímos em maior ou menor grau a mediunidade, que é faculdade humana natural orgânica de perceber espíritos desencarnados que já deixaram o corpo no momento da morte. O Espiritismo nos esclarece que a obsessão é uma síndrome muito prevalente na população, mas pouco diagnosticada, que se apresenta como conjunto de distúrbios psicológicos e psiquiátricos decorrentes da ligação mental que se estabelece entre o paciente encarnado e nós, que ainda possuímos o corpo ou mais desencarnado. Na verdade, poderíamos estender esse conceito para qualquer relação mental e psicológica interencarnados, interdesencarnados, do encarnado para o desencarnado ou vice-versa que prejudica a saúde mental de ambos. Allan Kardec esclarece mais sobre a influência dos espíritos no Livro dos Médiuns, onde divide essa influência em 3 categorias: obsessão simples, características não altera as faculdades mentais. E de devagar, de modo insidioso traiçoeiro, vai minando a resistência moral do perseguido. Produz tristeza e desânimo. O pessimismo instala-se na pessoa. Produz, em consequência, reações neuróticas de fuga, fobias e tiques. Na fascinação, que tem consequências muito mais graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do encarnado e que paralisa de certa maneira a sua capacidade de julgar. Dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças a essa ilusão que lhe é consequente, o espírito dirige a sua vítima como se faz a um cego, podendo levá-lo a aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas como sendo as únicas expressões da verdade. Além disso, pode arrastá-lo a ações ridículas, comprometedoras e até mesmo bastante perigosas. Finalmente temos a subjugação, que é o envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo agir mau grado seu. Esta se encontra, numa palavra, sob verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, considera sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. No médium escrevente produz uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos subjugados que, na falta de caneta ou lápis, fingiam escrever com o dedo, onde quer que se encontre, mesmo nas ruas, escrevendo em portas e paredes. Encerra Allan Kardec, a subjugação corpórea vai às vezes mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que, não sendo jovem nem belo, dominado por uma obsessão dessa natureza, foi constrangido por uma força irresistível a cair de joelhos diante de uma jovem que não lhe interessava e pedi-la em casamento. De outras vezes sentia nas costas e nas curvas das pernas uma forte pressão que obrigava, apesar de sua resistência, a ajoelhar-se e beijar a terra nos lugares públicos, diante da multidão. Para os seus conhecidos passava por louco dois, mas estamos convencidos de que absolutamente não era, pois tinha plena consciência do ridículo que praticava contra a própria vontade e sofria com isso horrivelmente.
Dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos maus espíritos, quando a sua influência chegava a produzir aberração das faculdades humanas. A possessão corresponderia, para nós, à subjugação. Se não adotamos esse termo, é por dois motivos. Primeiro, por implicar a crença na existência de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, quando só existem seres mais ou menos imperfeitos e todos eles suscetíveis de se melhorarem. Segundo, por implicar também a ideia de tomada do corpo por um espírito estranho, numa espécie de coabitação, quando só existe constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não existem possessos, no sentido vulgar do termo, mas apenas obsedados, subjugados e fascinados. Balneário Gaivota, 31 de dezembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.